essa primeira aula de hoje, o que a gente vai conversar um pouco vai ser sobre como é que é um computador por dentro e depois eu vou mostrar um sistema operacional que é um pouquinho diferente do que quem nunca usou, né? Um pouco diferente do Windows e do sistema operacional do iOS, que é a família dos sistemas operacionais que usam kernel Linux. Mas, a princípio, vou mostrar um pouquinho do que seria um computador por dentro, para quem nunca viu um computador por dentro. Então, basicamente, a gente vai ter dentro do computador a sua placa-mãe, um processador, memória e o seu HD. Então, para que serve a placa-mãe? Então, isso é uma placa-mãe de desktop. O notebook ela vai ter basicamente a mesma arquitetura, pode não ter a mesma aparência, mas ela vai ter os mesmos componentes dentro da placa-mãe. Então, ela vai ter um slot onde a gente pode colocar um pente de memória, um local onde a gente pode colocar um processador, a gente vai ter o local onde a gente vai colocar a fonte de alimentação, onde a gente vai conectar o HD. Então o HD vai ter algumas portas, pode ser a porta mais antiga, ou então as portas SATA são as mais novas. E aí tem as versões da SATA. A gente vai ter as saídas de monitor, então hoje em dia a gente pode ter a saída de um monitor para VGA, HDMI, então é a comunicação de vídeo, né, da sua placa-mãe. Tem a placa de rede, algumas portas USB, então a gente tem essa saídazinha aqui que é a saída HDMI. Pode ter a saída de teclado e mouse, as mais antigos, os mais novos só tem USB. Saída de áudio também, então a placa-mãe basicamente vai ter isso. Bom, aí para que serve a placa-mãe? Então é a parte do computador que vai ser responsável por conectar e interligar todos os componentes, seja processador, com a memória RAM, o disco rígido, placa gráfica, entre tudo. Então a placa-mãe ela vai receber esses componentes físicos, fazer uma comunicação entre todos eles para depois a gente levar para a parte já mais virtual, né? Então a placa-mãe ela vai ser aquela, por isso chamada de placa-mãe, né? Que vai unir todos os outros componentes. Então ela vai permitir o tráfego de informação para também alimentar alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação. Então ela vai receber a fonte de alimentação e todo mundo que é conectado a ela vai receber a parte elétrica a partir dela. O processador. Então a gente tem aqui, basicamente para computadores a gente vai ter duas empresas mundiais, não estou fazendo propaganda nenhuma da Intel, é porque a imagem dela eu achei melhor. A gente vai ter aqueles conhecidos os i3, 5 e 7, lá na família da Intel. E aí quase todo ano a gente tem a mudança de geração. O concorrente da Intel, né, o outro grande concorrente no mundo, né, que são basicamente as duas grandes empresas, temos outros, mas basicamente as duas grandes. Atualmente a gente tem a Intel e a AMD. Cada um deles tem a sua particularidade, mas entendam para que serve o processador. Ele é um microchip, né, que ele vai ser especializado em acelerar, endereçar, resolver, preparar dados, claro que dependendo da sua aplicação. Só que ele é basicamente uma máquina de calcular. E por isso vocês ouviram que o computador trabalha de maneira binária. Então ele vai receber uma informação entre 0 e 1. Então a combinação de 0 e 1 que vai fazer formar uma palavra, vai fazer formar uma conta. Então essa combinação binária é que vai fazer funcionar todo esse processamento de informação. Então o processador ele vai ler entre 0 e 1. Depois é convertido para as outras informações que a gente vai passar quando ele vai se comunicar com a memória que a gente vai falar depois, que é essa memória RAM. Então é aquele chipzinho para com o notebook. A gente vai ter um chip basicamente pequeno para dar dentro de notebook, e no desktop a gente vai ter um chip maior. Trabalho em frequências diferentes, quanto maior a frequência, melhor a frequência de processamento, então isso é basicamente em física. Então quanto maior a frequência, mais energia a gente consegue ter, e essa energia, óbvio, ela vai despendir muito calor, então daí a gente pode ter uma limitação térmica comparando um notebook com um desktop, um que vai ter uma capacidade de refrigeração maior. A mesma coisa acontece com os processadores. Geralmente os processadores de um gabinete, eles funcionam numa frequência maior do que um de notebook. Mas isso é basicamente física, porque como ele emite muito calor, quanto maior a frequência que ele vai trabalhar, no notebook ele é um pouquinho mais fino, né, do que um gabinete. Então as ferramentas que a gente tem de refrigeração num gabinete elas são mais eficientes do que dentro de um notebook. Então a memória RAM ela é uma tecnologia que permite o acesso de arquivos armazenados no computador. Ela é diferente do HD, que ela não armazena de maneira permanente. Eu não vou criar uma pasta dentro da memória RAM. Ela é simplesmente uma coisa aleatória. Então é uma memória de acesso aleatório. Ela está prontamente
vai ser prontamente utilizado o processador naquele momento para fazer aquela conta. A hora que a gente fecha o programa, aquilo ele vai e se fecha na memória, ele não fica eternamente gravado, como acontece no HD, né? Então ela funciona com um armazenamento, permitindo os dados, né, de arquivos sejam escritos e lidos no curto espaço de tempo. Então, por isso, quanto maior a frequência da memória, mais rápido ela trabalha mais próxima à frequência do processador, então o computador acaba ficando mais rápido. Em contrapartida, né, a gente também tem essa disperdição a produção de calor. Então, não importando em qual ordem individual as entradas vêm sendo acessadas. Então, é simplesmente em um rápido prazo de tempo, um curto prazo, a informação fica ali. Então, imagina, a gente está usando uma planilha, estamos usando um programa de estatística, eles vão jogando sempre os seus arquivos de cálculo para a memória RAM. Por quê? Porque a hora que eu mando fazer uma conta, os dados já estão na memória RAM, o processador vai lá na memória RAM, acessa, faz a conta, devolve, eu olho o dado. Se eu quiser gravar a informação permanentemente, aí a gente vai e conversa com o HD. Então eu vou e gravo no HD de maneira permanente a minha conta. Então ele é basicamente um espaço temporário de trabalho. E aí os arquivos são retirados e mantidos no HD, se eu quiser, né? Se eu não quiser guardar. Então ela vai determinar o que o seu computador vai ser capaz de rodar. Se ela for baixa, a gente vai conversar depois de falar um pouco de sistemas operacionais. Se sua memória RAM for baixa, você vai ter pouca informação naquele momento que você precisa utilizar. Então eu não vou poder abrir um monte de aba do Google para poder acessar vários sites ao mesmo tempo. Não vou poder ver YouTube e acessar rede social e tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso tudo vai ser alocado na minha memória RAM. Então, se eu tenho pouca memória RAM, eu vou mostrar depois lá no sistema operacional como é que vocês podem monitorar. Se você chegar muito ao limite dela, o que vai acontecer é o sistema operacional de vocês quebrar. Ele simplesmente vai travar porque ele não tem mais onde alocar aquilo ali. Então, a gente tem que sempre estar monitorando, principalmente se a gente tem pouca memória RAM. Então, ela vai permitir que o computador tenha acesso imediato aos dados, contribuindo para uma maior rapidez e a capacidade de resposta. Então, quanto maior a memória RAM, maior a capacidade de trabalho. Então, mais coisas eu posso fazer ao mesmo tempo. Não só com o processador, tendo aqueles dual-core, quad-core, octa-core, igual a gente vê muito em celular hoje, a gente, com memória RAM, também isso, porque além de mandar o processador fazer uma conta, eu tenho que saber aonde ele vai fazer essa conta. Então, lá, a informação guardada na memória RAM também limita, pode ser um gargalo para o computador. E o HD? A gente já conversou um pouco sobre ele. O HD, então a gente tem dois tipos de HD hoje, né? Que vai ser onde vai ser armazenado a memória física, então a gente vai guardar a memória então permanentemente. E hoje a gente tem um HD que é chamado de SSD, que é uma tecnologia de armazenamento considerada uma evolução do HD básico. E ele não possui partes móveis, ele não é algo físico. Quem nunca viu, na próxima imagem, vou mostrar aqui. Ó. O que é um HD físico? Então esse HD físico, ele é basicamente um disco. Então imaginem lá naquela idade, na época que se tinha um vinil, então não se tinha um disco de vinil. Então por trás desse disco aqui a gente tem um plástico físico onde é gravado todas as informações. Então o seu HD é um HD tradicional, físico, você tem uma agulha, uma microagulha, bem pequena, que ela vai gravar nesse disco e apagar. Então esse disco vai ser capaz de fazer a leitura de informação e também apagar a informação e colocar novas informações. A evolução desse HD, que a gente chama hoje de SSD, ele é como se fosse um monte de pendrive dentro dele. Então, se vocês olharem, são um monte de chip dentro dele. Então, ele acaba se tornando um pouco mais virtual. Nesse daqui, mais tradicional, se essa agulha e esse chip tiver algum dano, por exemplo, uma queda, é muito comum você carregar um notebook nas costas e de repente tomar uma pancada, ou não nada acontecer e o computador parar de funcionar. Porque seu HD pode parar de funcionar porque ele é físico. Essa agulhazinha, se a gente tiver algum problema aqui dentro desse disco, você não consegue mais fazer a leitura dele, ou então vai corromper esse disco. Já os mais novos não, como eles são soldados na placa, isso aí é muito mais seguro esse de hoje. Então ele é muito mais seguro e tecnicamente ele é de 10 a 15 vezes mais rápido do que esse tradicional. Por isso está muito em alta hoje a venda de computadores com esse SSD. Principalmente para o computador da inicialização mais rápida. Então esse SSD hoje é o que a gente tem de melhor.
são esses SSDs para poder dar um upgrade no computador. Bom, então basicamente o computador ele vai ter isso. Então se a gente imaginar lá na placa-mãe, todos esses componentes a gente vai colocar em algum pedaço aqui da placa-mãe. Então a memória a gente coloca aqui, o processador aqui. Se eu quiser uma placa de vídeo que seja a mais, que seja externa à placa-mãe, eu coloco uma placa de vídeo aqui. E para o HD a gente vai ter uma porta SATA, ou a gente pode ligar um HD externo, né, usando um USB. E aí a gente conecta o nosso HD. Então a placa-mãe ela vai ser essa que vai conectar toda essa parte física. E aí da parte física a gente vai ter o sistema operacional, que ele vai fazer essa comunicação da parte física com a parte virtual, que é o que a gente vai falar agora um pouquinho desses sistemas operacionais.